Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar um outro olhar para a comunicação pública, para a comunicação política, para a comunicação, um olhar de experiência. Traremos aqui nessa edição a visão, o olhar de quem já viveu de vários lados desse balcão. E o mais bacana disso é que o nosso convidado é também um grande cronista. Enfim, o outro olhar é sobre comunicação e traz justamente alguém que tem experiência, talvez uma das maiores experiências do Estado, tem bagagem, porque atravessou, como eu disse, por diversos desafios, tanto no setor público como na iniciativa privada. E não é apenas reconhecido, não tem apenas trajetória, mas é muito querido nas duas esferas. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos eu converso com o jornalista Flávio Dutra. Ele que há alguns dias, inclusive, deixou o cargo de secretário de comunicação da Prefeitura da capital para aproveitar ainda mais o tempo da família, as suas caminhadas no Ipanema, que ele retrata nas redes sociais, e também se dedicar a outros projetos. O Flávio Dutra, que é formado em comunicação social pela URGS, tem especialização em jornalismo empresarial e comunicação digital, mais de 40 anos de carreira, atuou nos principais veículos de imprensa do Rio Grande do Sul, coordenou coberturas jornalísticas nacionais e internacionais, com ênfase ao esporte, presidiu a Fundação Cultural Piratini, a TVE e a FM Cultura, foi secretário de comunicação do Governo do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, superintendente de comunicação e cultura da Assembleia Legislativa do Estado, assessor do Senado Federal. É também autor dos livros Quando Eu Fiz 69, Crônicas da Mesa ao Lado e A Maldição de Eros e outras histórias. Agora, em setembro, ainda sem data definida, lançará o Agora Já Posso Revelar, com crônicas e contos, boa parte produzidas no período de isolamento social. No final, a obra terá um bônus em forma de reflexões em tempo de pandemia. São 6 capítulos, nós vamos falar sobre isso, cerca de 10 textos cada uma. O nosso programa tem a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar. Estou me tornando cliente. O implante capilar FUE, fio a fio, é uma das expertises da equipe técnica comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volksweis, CRM 28703, que realiza os mais modernos tratamentos capilares disponíveis no mundo, cirúrgicos ou não cirúrgicos. Cuidar da própria imagem, cuidar de si mesmo, procure Clínicas Volk no site clinicasvolk.com.br, nas redes sociais ou pelo WhatsApp. 51-99608-9739. 51-99608-9739. Flávio Dutra, bom dia, tudo bem contigo, meu caro? Bom dia. Um currículo lido dessa maneira aí torna muito mais relevante a carreira, que é bem mais modesta do que o currículo tenta induzir. Então, estou à disposição. Há controvérsias, há controvérsias. Tá bem. É uma controvérsia saudável, não é uma controvérsia polêmica, né? Fico à disposição. De fato, tu é um dos caras mais experientes da comunicação gaúcha, né? E querido mesmo, como eu disse, né? Não estou dizendo que estou na tua frente, tu sabe disso, teu coração deve sentir isso, e tem muita experiência, muita história para contar. Primeiro, como é que está a nova vida aí? Né? Foi uma decisão pessoal? Como é que está sendo curtir um pouco mais de liberdade, né? Porque quando a gente sai desses cargos, essa é a primeira experiência, né, Flávio? A gente volta a se sentir livre. É verdade. Na verdade é o seguinte, o meu coração já que começou a dar alguns sinais de que eu precisava desacelerar. E foi o que eu decidi. Expus ao prefeito Melo, que além de prefeito é meu amigo, meu quase vizinho aqui na Zona Sul, então eu tinha a liberdade de expor para ele a situação, ele entendeu e se fixou na figura do Luiz Otávio, um jovem, que está com a cara de guri, mas não se iluda, já tem uma boa rodagem e vai dar uma boa contribuição à prefeitura. E eu agora estou me sentindo muito bem, com
tu definiste bem com uma sensação de liberdade, tá? E vou dizer mais, eu vou usar uma expressão talvez um pouco chula. A vagabundagem, de vez em quando, é bom. Uma boa É, vagabundagem, quem não gosta, né, é. Flávio? A minha caminhada, por exemplo, eu tinha que, no tempo que eu atendia lá a prefeitura, que era secretário de comunicação, eu tinha que começar a entrar no calçadão de Ipanema 6h30, 15 para 7, 7 horas, escuro ainda. Hoje eu vou 8, 8 e pouco, então posso me dar a esse luxo de espaçar melhor a caminhada. Eu acho até que é mais produtiva, não tem aquela preocupação de encerrar e estar pronto para ir para combate diário. Então, é muito mais tranquilo. Eu não deixei de ter atividades, eu sou sócio de uma geriatria, eu dou, digamos assim, um expediente diário lá, mais na parte financeira, não tenho atributos técnicos para o cuidado dos idosos, mas, enfim, no presença diária, o que me mantém em atividade. E eu voltei a escrever mais do que eu escrevia antes, tá? Gosto muito de colocar, eu não digo as minhas bobagens em forma de letra de forma, tá? Vou retomar, estou pretendendo lançar com o CSB em setembro, acho que vai ter que ser em outubro, mais um livro que está indo para a gráfica essa semana. Eu até recebi agora, o exemplar aqui para a Aí, última ó. revisão. Tinha 2 ou 3 ajustes para fazer aqui, que já foram feitos, e deve estar pronto agora, deve estar pronto na semana que vem para ir para a gráfica. Então, essa é a atividade que vou levando, contato com os netos mais frequente, enfim, aquela atividade mais civilizada, mais humana, que às vezes a gente abre mão em função da dedicação e do comprometimento que tem que ter a função que a gente abraça, né? E Flávio, quer dizer, tu estava dizendo aí da caminhada de Ipanema, né? A gente acorda de manhã, quando está nesses cargos, eu conto essa história, né? Tu ouve aqueles correspondentes, os noticiosos da manhã, quando tu está num município, num governo do estado, e a área da comunicação é de tal modo abrangente, o jeito que tu encara ela também é parecido com o meu, porque a gente se envolve na governança, não só na comunicação em estrito senso, Sim, né? sim, Aí tu vê, pô, sim. dos 10 assuntos que deu notícia aqui, 9 de alguma maneira tem a ver contigo, né? Então, Mas gerir comunicação é muito pesado, né, Flávio? não, e tem um componente que é um componente muito próprio do município, tá? O município é um grande prestador de serviço. Então, eu costumo dizer, exageradamente, mas tem o seu fundo de verdade, que uma lâmpada que não funciona na frente da tua casa, o lixo que não é recolhido, o buraco na rua que tu circula, isso é foco permanente de desgaste para o município, tá? Que tem que prestar esse serviço, às vezes não tem perna para atender tudo isso. Tá? Esse é o problema. Então, tu ouve desde manhã cedo, e o Melo, como prefeito, tem uma característica que é a seguinte: às 6h30 da manhã ele já começa a disparar as suas mensagens via WhatsApp, com recomendações, com pedidos, com orientações, tá? com sugestões. Ou seja, tu já começa na adrenalina muito, muito, muito em cima, tá? E o resto do dia é matar um leão por dia, tá? E às vezes tu não fica nem com as unhas do bicho. Flávio, e nessa trajetória toda, é difícil resumir 40 anos, né? Mas o que mais deu para aprender, Flávio, na lida da comunicação pública e também na comunicação privada, na qual tu trabalhaste, né? Tu passou por essas mudanças todas de ferramentas, né? O que mudou e o que não mudou, Flávio, em comunicação nesses anos todos aí da tua experiência? Eu acho que, fundamentalmente, o que entrou no processo foram as redes sociais. Isso aí que entrou com muita força e exige um novo olhar sobre a comunicação pública, a comunicação em geral, e a comunicação pública em particular. Ou seja, cada vez mais, e o presidente da República é mestre nisso, eu não entro nem no mérito se ele faz o correto, se o que ele posta é certo ou errado, mas ele é um grande aficionado das redes sociais e se comunica muito fortemente pelas redes sociais. Tá? Isso que entrou no processo e exige um cuidado muito especial, porque ela, às vezes, é uma ferramenta para o bem, às vezes é uma ferramenta, é uma casca de banana que tu acaba virando refém desse processo. Então, essa, para mim, é a grande mudança que ocorreu em termos de processo na comunicação. Mas vamos combinar o seguinte, Kleber, tu é do ramo e vai entender o que eu estou dizendo.
nada supera o conteúdo. Nada supera o conteúdo. Então, conteúdo é o rei, né, Flávio? Tem aquela frase, né? Conteúdo é o rei, isso não mudou, né? É o rei, é o rei. Né? Não adianta tu ter as melhores redes sociais, a equipe mais preparada, se o que tu tem a comunicar é muito pobre, é muito rasteiro, não tem consistência. Então, isso é fundamental. Eu gosto de usar muito também uma outra expressão, tá? Que ela diz muito da nossa atividade, tu deve ter passado por isso na tua trajetória também. Quando o governo vai bem, o mérito é do governo. Quando o governo vai mal, a culpa é da comunicação. Eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, tá? Mas eu gosto de usar... Tá? Mas em alguma medida hein, Flávio? Em alguma medida. Mas é real, né? O Thomas Trautmann, né, quando se demitiu ali do governo Dilma, ele escreveu um ensaio que eu acho muito interessante, onde ele fala da comunicação como genie, né? Um pouquinho isso que tu está dizendo. Exatamente. Tá. E tem outro... eu trouxe essa contribuição, essa frase, tá? que eu ouvi do Ibsen Pinheiro, tá? Que eu tive o orgulho de suceder no secretário de comunicação no governo Rigoto. Então, o Ibsen é um grande pensador, um homem de grandes frases, tá? Além de um político de muita qualidade, de uma contribuição inegável para a política. Essa frase eu ouvi dele. Tá? E, há um tempo atrás, eu fui fazer um uma especialização em jornalismo empresarial, na ESAD, e o meu TCC foi exatamente sobre isso, os 10 mandamentos da comunicação de serviço público. Eu tive grande dificuldade de dar um viés acadêmico isso aí, porque eu botei muito mais da minha experiência, tá? E da contribuição que eu obtive de alguns companheiros para montar esse TCC, que são 10 digamos, resumir como 10 mandamentos, tá? E começava com esse que eu aprendi do Ibsen Pinheiro, e um segundo que eu gosto muito também, que acabou sendo da minha própria experiência, que é o seguinte, e vale muito especialmente para as questões municipais. Neste momento, alguém está fazendo uma bobagem e tu vai ter que pagar por ela. Esse aí é matador, e eu vou te dizer que acontece todos os dias. Tá? Lá na ponta, que tu não tem controle sobre ela, tá? Na prestação de serviço, no atendimento das pessoas, tem alguém que está fazendo uma bobagem, tá? Alguma coisa que não deve, tá? E quem é que vai responder por isso e dar explicações? A comunicação. Então, eu resumiria, digamos, a nossa atividade, essa atividade do dia a dia, nesses dois conceitos, tá? Que eu gosto muito de repicar e repassar adiante, porque, no fundo, eles são verdadeiros, né? Para agregar outra, Flávio, tem uma que eu gosto muito, que eu aprendi do Fuscaldo, José Luiz Fuscaldo, nosso colega. Ele diz assim, a gente é dele, mas quem me contou foi ele. Comunicação é o garçom, né? Tem a bandeja, leva o prato para servir. Pode servir com gentileza, com adequação, né? Faz um bom trabalho, mas se o prato estiver estragado, meu amigo, o cliente nunca vai ficar satisfeito. Isso é bom que a gente compartilhar. Mata o mensageiro, né? Mata o mensageiro, né? É isso aí, porque às vezes também eu vejo alguns assessorados e tal, que até super projetam uma expectativa na comunicação, quando o problema está na gestão, está na política, está em outras áreas, e que a comunicação não faz milagre também. Ainda não fazemos milagre, né, Flávio? Não, eu tenho dito também, recentemente, a passagem lá da função para o Luiz Otávio, na prefeitura, eu salientei muito que fizemos um seminário, que a comunicação em si não tem projetos finalísticos, né? Ela, na verdade, ela expressa a atividade que ela representa. Então, qual é a função, o projeto finalístico da comunicação? O projeto finalístico da comunicação é o projeto do município, é o projeto do Estado, a maneira de empacotá-lo e levar ele à sociedade, tá? De forma a ter, digamos, adesões, advogados e tudo mais. Esse é o processo da comunicação, e no serviço público não é diferente. É verdade. Flávio, agora, eu noto também aqui, acompanhando clientes e vendo algumas prefeituras, que a gente evoluiu em termos de profissionalização, né? Até não muito tempo atrás, por exemplo, prefeituras até de porte médio aí do interior, não tinham uma arquitetura de comunicação, era uma coisa assim, chama o sobrinho do secretário aí que faz, entendeu?
E hoje tem profissionais, jornalistas ou publicitários, RPs, comandando essas áreas, ganhou uma importância no centro dos governos, né? Houve uma evolução na compreensão disso também, em termos de profissionalização, né, Flávio? E tu trouxeste bem um outro elemento, tá? Que é a integração entre as áreas. Antes, a comunicação era uma questão muito restrita ao jornalista. Tá? Olha, comunicar é coisa de jornalista. Tá? Hoje, o RP, tá? A questão, daqui a pouco, o cerimonial está dentro desse processo. Então, essa integração entre as áreas, tá? Esse dia a dia, no processo da comunicação, é o que daqui a pouco vai garantir o sucesso de uma comunicação mais eficaz e de melhores resultados. Então, me parece que, mesmo em municípios pequenos, já há esse tipo de preocupação, ao invés de só aquela comunicação seguinte, publica lá uma nota no jornal da cidade, compra um espaço na rádio para divulgar as nossas coisas boas. Então, quando nós sabemos que a comunicação pública é muito mais que isso, né? Transcende esse espaço. Tá? Eu costumo dizer também, eu repito sempre, às vezes me esqueço do que eu costumo dizer, mas é uma forma de falar, que o que interessa é o seguinte: como é que tu vai ser reconhecido como governo depois do teu período de 4 ou 8 anos, ou seja, quando for. Como é que tu quer ser reconhecido? Tá? Eu acho que esse é o papel que a comunicação vai te dar. Qual é o que vai ficar do teu governo? Qual é o legado que vai ficar? Isso tu consegue através da comunicação. É verdade. E eu digo, tu falaste ali da integração das áreas, né? E tu disseste bem, nem tudo é uma nota, né? Às vezes, comunicação, o que é? Interface entre pessoas, né? E às vezes um bom café, por exemplo, com um editor, com um dono de veículo, com um player, né? É muito mais resolutivo do que uma nota, por exemplo, né? Então, é um pouco ali a lógica do RP, só para dar um exemplo, né? Traz esse definição de públicos e cultivo de relacionamentos, né? Então, comunicação não é só jogar release para fora, né? Ou nota, como tu... Mas, fundamentalmente, esse recado eu também passei nesse seminário que eu referi há pouco, que é o seguinte: não economize meios. As redes sociais têm relevância? Tem, tá? Mas não economize meios. Né? A mídia tradicional ainda tem espaço, o contato pessoal tem espaço, o evento tem espaço, enfim, tá? Não restringe, procure todos os meios. E, fundamentalmente, às vezes a gente esquece de um dado muito importante nesse tipo de atividade. Tá? Que público tu quer atingir? Às vezes, tu precisa segmentar. Aqui, ocorre com muita frequência na prefeitura o seguinte: o nosso público, nesse momento, são os vereadores. Tá? Então, tu faz a direção. É a sociedade em geral, tu trabalha a sociedade em geral. Aquele público segmentado que tu precisa tratar customizadamente. Tá? Então, às vezes, a gente perde um pouquinho essa noção de quem quer atingir e com uma metralhadora giratória, você dando tiro para tudo que é lado. Quer falar com todo mundo o tempo todo, né? Claro, tu desperdiça munição, tu desperdiça energia, tu precisa concentrar e ser mais eficaz se tu focar em determinado público, né? Flávio, antes de entrar um pouquinho nos teus livros, nas tuas crônicas, que é uma parte deliciosa da tua trajetória, queria te ouvir um pouquinho também sobre comunicação eleitoral, né? Tu tiveste diversas experiências em coordenar equipes de comunicação, também em campanha eleitoral. É um troço, é uma adrenalina gigante, né? Uma experiência muito, muito interessante também em conduzir campanhas eleitorais, né, Flávio? Olha aqui, eu vou voltar a dizer, eu costumo dizer, tá? Quando começa a campanha eleitoral, que tem uma verdade só na campanha eleitoral no início de tudo, tá? Ela tem prazo para terminar. Então, dia 15 de novembro, não sei como é que vai ser agora, mas o dia 15 de novembro é o primeiro turno. Tá? Então, se tu não tiver com a campanha, tu não vendeu o teu peixe, tá? Até o dia 15 de novembro, tá? Tu está fora do processo. Então, e é um processo muito, muito estressante, porque é um processo de ataque e contra-ataque permanente, especialmente se tu é dos candidatos de ponta.
trata do candidato que está buscando apenas espaço ali e se consolidar com espaço, é outro tipo de olhar, né? Se tu é candidato de ponta, que tu precisa vender as tuas ideias, dizer a que veio, tá? Quais são as bandeiras que tu defende, tá? E como tu quer chegar lá, tu tem que estar preparado também para contratar com o teu adversário. Qual é a lógica disso? Né? Tu tenta te qualificar e o adversário tenta te desqualificar. E esse é o jogo. Né? É muito estressante. Eu vou te confessar, Cleber, que eu não tenho muito mais paciência para isso. Tá? Eu já gostei mais gosto muito de campanha política, tá? Mas eu gostei mais de trabalhar internamente, porque tu move céus e terra, e aí vem uma pesquisa e a pesquisa te derruba. Aí vem o tracking, que é aquele acompanhamento diário dos humores da população, e ele não reage. Agora, enfim, tu tem grandes momentos de alegria quando todo o teu resultado tu vê que frutificou, e aquele candidato que tu apoiou, que tu ajudou, foi bem sucedido. Eu gosto de dizer que eu jamais trabalhei para quem eu não acreditasse. Tá? Eu não fui tão profissional assim. Tá? E até porque os que eu não tenho afinidades ideológicas já até nem mesmo te chamam, né? nem me chama, não perdo esse tempo, eu não Para mim aceitaria. também acontece isso. Já todo mundo sabe, já nem tem constrangimento. Isso não é um demérito, eu acho que isso é um mérito, porque, Característica, claro, característica, é uma questão de honestidade intelectual. Então, isso. sempre trabalhei com gente que eu gostei de trabalhar, sempre foi uma relação muito respeitosa, às vezes, financeiramente, não foi tão prazeroso, tá? Ficaram dívidas para trás, mas isso também faz parte do processo, a gente entra nisso aí sabendo que sabe como começa, tá? E é como CPI, não sabe como é que vai terminar. É. Flávio, eu queria te ouvir um pouco sobre os livros também. Eu vi que tu participou de um livro produzido há mais de um ano, a Confraria 1523, que nasceu na TVE, já se reúne há mais de 20 anos, né? Fiquei sabendo. Exatamente. Um livro que está pronto, vai ter o prefácio do Anônimos Gourmet, mas devido à pandemia não pôde ser lançado ainda. Tu falaste aí do teu, que é o... agora já posso revelar, e me fala também esse da Confraria. Olha, esse da confraria foi uma ideia do Dudu, nosso querido Eduardo, que era do Marketing da TVE, e deu, quem sabe vamos fazer um livro sobre a confraria que se reúne desde da década de 90, quando o presidente da TVE era o Vieira da Cunha, nosso querido Vieirinha. Querido. José Antônio Vieira da Cunha. E aí resolvemos topar o desafio, prestaram 10 confrades, né, nesse período, que já chega a 20 anos, e montamos um livro. Ele é muito interessante, porque claro que a Confraria 1523 não tem manancial e conteúdo para projetar um livro, mas a ideia foi resgatar como é que nasceu essa ideia das confrarias, que é uma coisa que remonta lá à Idade Média, passa pelas aquelas confrarias religiosas, por muito tempo a base das confrarias, as ordens religiosas eram uma espécie de confraria. Tu fala de confrarias. Confrarias, tá? Que legal. Essa é uma história. Vem das confrarias, tá? No mundo, tá? Tanto é que o primeiro capítulo é da Idade Média ao Bar do Beto. Tá? O Bar do Beto, onde a gente se reúne agora. Tá? E na Idade Média, tá? Essas confrarias, que eram as ordens, de uma maneira, eram as ordens religiosas, chegam ao Brasil nessa circunstância. Tá? Depois, o Rio Grande do Sul teve... A maçonaria é uma confraria, digamos assim, histórica, com todas as características de uma confraria. No Rio Grande do Sul, o próprio Bento Gonçalves foi aquele cargo máximo da maçonaria, que eu não me foge agora qual é o termo. Aí, e aí eu reduzo um pouco a questão para as nossas confrarias. Nós temos várias confrarias aqui. Eu mesmo participei de uma confraria famosa, a Confraria da Caveira Preta, que era o Santana, o Davi Coimbra, o Emanuel Matos, o Nico Noronha, boa parte deles já desfalcados aí, perdemos o pessoal para
os cemitérios, para as coisas, então está um pouco desativada, mas foi muito sério. Era uma confraria que fazia o seguinte: se reunia cada vez por mês, e aí tu tinha que votar nos que tu achava, que troço mais cruel, nos que achavam que iam morrer naquele ano. Tá? Só vocês mesmo para inventar isso aí. E aconteceu o seguinte: ó, o Santana, de tanto ser votado, pediu para participar da confraria. E aí nós falamos para inibir o voto. Para inibir o voto. Inibir o voto. Tá? E o que ganhasse mais votos, tá? Normalmente ganhava por conseguia 2 ou 3 votos e tal, esse não pagava o jantar de fim de ano. Tá? Essa era a confraria da Caveira Preta. Tá? Mas tem outras aí, tem uma confraria que se reúne no Bar do Alemão, aí no Menino Deus, com o Carlos Wagner, com Isso, eu ia falar dessa. Fala muito de reportagem. Não, eles vão lá para beber, vai o Cadão lá, o fotógrafo, eles vão lá para beber e dizem... O Senadinho do Paulo Sérgio Pinto. Exato, o Senadinho. Tem outra que se reunia ali com os intelectuais, com o professor Leite, o Márcio Pinheiro, o Sérgio Gonzaga, se reunia no Copacabana, tá? Se reunia, acho que às quartas-feiras, tá? Para o almoço e tal, para botar as conversas em dia. Então, tem essa série de... E, Flávio, e algumas delas viram centro de decisões importantes. Sim, importante. Sim. Né? Tinha do charuto, que é eles chegaram aí, isso quem me contou foi o Arnaldo dos Gourmet, que faz o prefácio do livro, eles chegaram aí a Costa Rica para ver qual eram os melhores puros lá. Tem uma confraria de mulheres fumantes de charuto, então é muito rico esse segmento, tá? E o que a gente traz para o livro, tá? E o livro traz algumas receitas, traz coisas, tá? A única coisa que o livro não traz, tá? É o significado de 1523, que tem uma cláusula de confidencialidade entre os membros que a gente não pode revelar. Que frescura! Para deixar um suspense, né? Flávio, nós estamos quase no fim. Fala um pouquinho só do teu novo livro. Esse agora posso revelar qual é a linha. A linha é o seguinte, é uma espécie de pega-ratão. Tem gente que pensa, porque eu tive essa vivência toda de serviço público e mesmo na área privada, que eu vou fazer grandes revelações de terceiros. Não vou fazer isso, tá? E alguma coisa que eu revelo aqui de terceiros, algumas histórias, tá? Os nomes são omitidos, as histórias são verdadeiras, mas eu troco os nomes, né? É um artifício que eu já uso em outros livros, porque tem algumas histórias saborosas. E se agora já posso revelar, na verdade, eu vou falar um pouco confessional a meu respeito. Tá? Eu, por exemplo, estou contando que eu sou gremista. Os meus amigos sabem disso, mas pela primeira vez talvez esteja falando pessoalmente disso. Eu revelo, tá, uma coisa, tá? E se tu já tivesse vivido uma situação como essa, tu vai entender. Eu vou revelar que eu tive uma sunga de tigrinho, tá? Que eu usei muito tempo, eu achava o máximo aquilo ali, tá? Sem saber que era um vexame para a família. Então, esse tipo de coisa. Na verdade, são 5 ou 6 capítulos, tá? Tem crônicas da comunicação, tem crônicas da mesa ao lado, que eu não quero abrir mão dessa grife. Tem contos da mesa ao lado, que eu também estou introduzindo, tá? E, no final, as frases que são as reflexões, que eu também tenho usado com muita frequência no livro. Flávio, querido, sabe da nossa admiração, do carinho meu, da família Band, também da minha família Critério, todo o time gosta muito de ti. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Uma aposentadoria frutífera e virtuosa, como só pode ser no teu caso. Obrigado, eu espero mesmo para vocês daqui a alguns anos, que não demore muito. Muito bem. O nosso programa teve a parceria das clínicas Volk, especializada em transplante capilar, equipe comandada pelo médico dermatologista Dr. Márcio Volkvai, CRM 28703. O Outro Olhar é produzido pelo jornalista João Vargas, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá.